Brasil Expo Flórida vai destacar empresas brasileiras nos Estados Unidos daqui a um mês. Imigração, o congressista norte-americano e o prefeito mexicano querem criar novo porto de entrada na fronteira. O governo do Brasil vai restringir a entrada de imigrantes sem visto por causa de trajetos ilegais até os Estados Unidos. Pesquisador brasileiro cria um teste de flexibilidade capaz de reduzir as taxas de mortalidade no mundo. E estilista brasileira ganha fama ao vestir celebridades norte-americanas. Talento que ultrapassou fronteiras e conquistou as celebridades aqui nos Estados Unidos. Olá, boa noite. Boa noite. A Brasil Expo Flórida, uma das maiores feiras de negócios para empresários, empreendedores e comerciantes, vai acontecer no condado de Broward, no sul do estado. Será em setembro e vai oferecer a oportunidade de conhecer produtos e serviços brasileiros e americanos. Os detalhes com a Cone Rocha. Durante 2 dias, a Brasil Expo Flórida vai receber empreendedores e comerciantes, empresas e instituições dos Estados Unidos e do Brasil. Os visitantes vão poder participar de palestras, workshops informativos, interagir com outros profissionais e ainda aproveitar muito entretenimento. A ideia é expandir os negócios, aprender sobre investimentos, realizar networking e mostrar os produtos e serviços de ambos os países. O evento é mais uma demonstração da intensa relação econômica entre Estados Unidos e Brasil. Só no primeiro trimestre deste ano, o comércio bilateral entre os dois países atingiu cerca de 18 bilhões de dólares. A feira é gratuita e vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro no Charles Dodge Center, em Pembroke Pines, a 30 minutos de Miami. Um congressista do Novo México está trabalhando com autoridades mexicanas para viabilizar um projeto de criação de um novo porto de entrada. O objetivo é melhorar as relações e os comércios entre as cidades que ficam divididas na fronteira sul pelo muro. No Novo México, o congressista democrata Gabe Vázquez apresentou recentemente 6 diferentes leis que, segundo ele, ajudarão os trabalhadores agrícolas estrangeiros a permanecer nos Estados Unidos por mais tempo e buscar residências ou cidadania norte-americana. Hoje nós não conseguimos preencher esses empregos, não só aqui no Novo México, mas em todo o país. Então temos que combinar uma política de imigração inteligente com as necessidades dos Estados Unidos se quisermos continuar sendo a maior potência econômica do mundo, diz o político. Com isso, Vázquez trabalha agora em um novo projeto, a criação de mais um porto de entrada entre Estados Unidos e Ciudad de Juárez, no México. O prefeito do município mexicano também ajuda no desenvolvimento da proposta. É um tema que de alguma maneira nos rebasa os dois, porque são temas federais. Mas o prefeito diz que tem poderes limitados, já que a decisão de uma nova passagem é de escopo federal, de quem agora ele busca a aprovação. Southern Park, de acordo com os nossos estudos, seria um local perfeito para um novo porto de pedestres e veículos não comerciais, afirma o congressista. A proposta ainda está em fase inicial e ambos os políticos buscam apoio federal em seus respectivos países para viabilizar a medida que tem o objetivo de melhorar as relações e o comércio entre as duas regiões. O Brasil anunciou que vai restringir a entrada de imigrantes sem visto após a Polícia Federal apontar que o nosso país está servindo como rota de acesso para a migração ilegal para os Estados Unidos. O governo brasileiro disse que decidiu endurecer as regras já a partir da próxima segunda-feira, quando o passageiro em trânsito que não possuir visto de entrada no Brasil e tem como destino final outro país, terá que seguir viagem ou retornar à localidade de origem. O Itamaraty tem pressa porque uma investigação da PF descobriu que organizações criminosas de tráfico de pessoas, principalmente oriundas da Ásia, estão usando o Brasil como rota para quem está sendo levado para os Estados Unidos. Segundo a fonte da PF, a mando de coiotes, as vítimas de tráfico internacional se arriscam tentando fazer a imigração a pé do Brasil até os Estados Unidos, passando pela floresta de Darién, no Panamá, um dos locais considerados mais perigosos do mundo. As investigações apontam que os pedidos de refúgio no Brasil aumentaram muito e a maioria tem objetivo final o livre
trânsito no nosso país apenas para poder seguir viagem aqui para o território norte-americano. O secretário nacional de Justiça do Brasil, Jean Uema, disse acreditar que com essa nova medida, o Brasil deve interromper essa rota em 2 ou 3 semanas. A seguir, Fulbright oferece bolsas de estudo nos Estados Unidos para brasileiros. E a gente traz a história de um pesquisador brasileiro que criou um teste de flexibilidade capaz de reduzir a taxa de mortalidade no mundo. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. O estudo de um cientista brasileiro resultou numa descoberta curiosa. Ele apontou que quanto maior for a flexibilidade do corpo, menor será o índice de mortalidade entre homens e mulheres. E baseado nessa pesquisa, esse brasileiro criou um teste que mostra exatamente como está a sua flexibilidade e os riscos que você pode estar correndo sem a sua mobilidade física. A reportagem é da Eloá Urazen. Foram 13 anos monitorando 3.000 pessoas com idades entre 46 e 65 anos. O resultado chegou apenas para comprovar cientificamente aquilo que o Dr. Cláudio Gil Araújo já sabia na prática. Flexibilidade importa tanto que tem correlação com a longevidade de um indivíduo. Esse estudo não caiu do céu. Não só eu planejei ele há 40 anos, como ele faz parte de uma linha de pesquisa nova. Nós desenvolvemos vários testes já que se mostraram preditores de mortalidade. Esse é mais um deles. O teste desenvolvido pela equipe do brasileiro leva em consideração 20 articulações, atribuindo notas de 1 a 4 para cada uma delas, sendo uma a mais baixa e 4 a mais elevada. De maneira geral, homens com uma pontuação baixa no teste tiveram um risco 1,87 vezes maior de morrer do que aqueles com mais pontos. Para mulheres, esse risco chegou a 4,78 vezes. Os resultados também mostram que as mulheres têm, em média, 35% a mais de flexibilidade do que os homens. Em 13 anos, quase 75% das mortes observadas foram de homens. Eu entendo que, igual você está na escola, não adianta você tirar nota 10 em uma matéria e ser reprovado nas outras. Tem que tirar pelo menos 5 nas outras. Então, a gente tem que ser flexível, a gente tem que ter bom equilíbrio, a gente tem que ter força e potência muscular e tem que ter bom aeróbico. Repercutido mundialmente, o estudo chegou a ser publicado em alguns dos maiores portais de saúde do planeta. E a expectativa é que, diante desse conhecimento irrefutável, mais pessoas passem a tratar a flexibilidade da forma como ela merece, como prioridade. Quando você pensar que não tem tempo para fazer exercício de flexibilidade, arranje pelo menos 5 minutos, 3, 4 vezes por semana. Vai fazer toda a diferença. A instituição Fulbright prorrogou as inscrições para 4 programas de bolsa de estudo para brasileiros nos Estados Unidos. As oportunidades são para estudantes de doutorado, para formados em letras, além de professores e também pesquisadores. São bolsas parciais ou completas para cursos em instituições prestigiadas no território norte-americano. Os formulários estão no site da Fulbright. As inscrições para concorrer a essas bolsas ficam abertas até o dia 31 de agosto. Lembrando que, além das bolsas de estudo, a instituição oferece também auxílio passagem e moradia para os selecionados. O site da Fulbright para as inscrições é esse que aparece agora na sua tela. A gente fala agora da guerra no Oriente Médio. Negociadores de Israel chegaram hoje ao Cairo, no Egito, para reiniciar as conversas sobre cessar-fogo com o Hamas. Enquanto isso, o exército de Israel ampliou os bombardeios aéreos na região central da faixa de Gaza. O repórter Matias Brotero tem as últimas informações do conflito. No Egito, autoridades israelenses e americanas voltaram a se encontrar hoje para discutir um possível acordo de cessar-fogo em Gaza. Representantes do Catar devem se juntar às discussões amanhã. Um dos principais impasses em torno do acordo, que pode levar à libertação dos reféns, é a presença de tropas israelenses no corredor que divide Gaza e o Egito. O porta-voz do governo israelense negou hoje que Israel tenha concordado em retirar o exército da região. Hoje, em meio a muita emoção, familiares e amigos se despediram de Yoram Metzger 10 meses após o ataque terrorista do Hamas, que matou 1.200 pessoas. As forças israelenses confirmaram que há indícios de tiros nos corpos dos 6 reféns resgatados na terça-feira em Khan Yunis, na faixa de Gaza.
Segundo o Exército, os relatórios são preliminares, então ainda não é possível determinar as circunstâncias das mortes dos reféns. Enquanto isso, os combates a norte de Israel continuam. Alvos do Hezbollah foram bombardeados em mais de 10 áreas do sul do Líbano. Enquanto isso, o porta-aviões USS Abraham Lincoln, carregado de jatos F-35, já navega em águas do Oriente Médio. A defesa norte-americana havia pedido que a embarcação acelerasse o trajeto em meio ao aumento das tensões entre Israel e Irã. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Aqui nos Estados Unidos já começaram, no Michigan, os discursos do último dia da Convenção Nacional Democrata. A grande expectativa é para a fala de Kamala Harris no encerramento do evento. A candidata à presidência deve focar em temas delicados, como, por exemplo, economia, segurança de fronteira e atendimento aos imigrantes. Ontem à noite, o destaque da convenção foi o candidato a vice Tim Walz. O governador de Minnesota fez seu primeiro grande discurso nacional de improviso e emocionou a plateia. Ele relembrou a trajetória como professor de escola pública, técnico de futebol e integrante das Forças Armadas. Walz agradeceu a confiança do partido em sua nomeação e pediu o voto da população contra Donald Trump, que, segundo ele, tem um projeto de governo errado e perigoso. Com o encerramento da Convenção Democrata logo mais, a corrida à Casa Branca vai entrar em um novo capítulo, o dos debates entre Kamala e Trump. O primeiro já acontece no mês que vem e, em outubro, o embate será entre os vices, Walz e Vance. Depois do intervalo, bandeira do Brasil vai ser hasteada na prefeitura de Somerville, em Massachusetts. E a gente mostra a imprudência de uma visitante em um zoológico de New Jersey que quase a fez perder a mão. O mês de setembro já está quase começando e com ele chegam também as celebrações brasileiras, como o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. E em Massachusetts, onde tem uma das maiores comunidades brasileiras, já tem programação. Somerville, por exemplo, vai ter o hasteamento da bandeira. A Giovanna Locatelli tem as informações. Vai ser uma cerimônia solene com direito ao hasteamento da bandeira brasileira na prefeitura de Somerville. O evento está programado para acontecer no dia 5 de setembro, às vésperas do Dia da Independência do Brasil. Quem quiser vai poder acompanhar de perto essa homenagem à nossa comunidade e até cantar o hino. Outros eventos estão programados para acontecer em diferentes regiões de Massachusetts, em homenagem ao Brasil e ao bicentenário das relações diplomáticas entre o nosso país e os Estados Unidos. Não é para menos toda essa celebração em setembro. Massachusetts tem uma das maiores comunidades brasileiras dos Estados Unidos, com cerca de 450 mil pessoas. É a nossa comunidade que ajuda a movimentar e muito a economia do estado. A programação completa dos eventos você pode acompanhar no Instagram do Consulado Geral do Brasil em Boston. As duas principais ferrovias de carga do Canadá fecharam suas operações e 9 mil funcionários cruzaram os braços, como havia sido prometido no começo da semana. A ação de hoje é diferente de uma greve. Os membros do sindicato dizem que é apenas um dia de paralisação em meio a disputas trabalhistas em andamento. A paralisação dos serviços afeta as duas maiores linhas do Canadá, a Canadian Pacific Kansas City e a Canadian National, que são responsáveis por transportar milhões de toneladas de carga pela fronteira aqui para os Estados Unidos. Por isso, essa paralisação pode interromper as operações em várias indústrias daqui do país, incluindo agricultura, automóveis, construção de casas e até energia. Autoridades já temem que esse começo de greve traga graves consequências econômicas para os Estados Unidos. O Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários do Canadá reclama de novas leis trabalhistas que entraram em vigor e questiona salário, sobrecarga de horário, falta de descanso e também segurança. Agora, olha só esse flagrante de imprudência. Uma mulher de New Jersey pulou a cerca de segurança de um zoológico e quase foi atacada por um tigre. Por sorte, ninguém ficou ferido. As autoridades acreditam que ela ignorou os sinais de perigo para acariciar o animal. Ela está sendo procurada. Toda a cena foi gravada por vídeo. A imagem mostra a mulher colocando a mão através da cerca de arame e quase sendo mordida pelo tigre. A cena chocante impressionou e preocupou as autoridades. Eu fiquei horrorizado.
Desabafou John Medica, diretor de recreação. John acredita que a visitante escalou a cerca de segurança e invadiu a área de risco para tentar acariciar o animal selvagem. Toda a ação aconteceu no último domingo, mas as autoridades estão divulgando as imagens agora para pedir ajuda à população e identificar a mulher para prendê-la. John Medica disse que esse não foi um bom exemplo. Lembrou que os animais são selvagens e que a visitante teve sorte de ainda estar viva e com todos os membros. No próximo bloco, estilista capixaba ganha fama ao vestir celebridades norte-americanas. E tem alerta para um brinquedo popular que, segundo os médicos, representa um risco para as crianças. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Já voltamos e com um alerta para as mamães, papais e também tutores. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo voltou a avisar sobre os riscos de um brinquedo muito popular entre as crianças pequenas e também adolescentes. São aquelas bolinhas de gel que podem absorver água e expandir de tamanho. Elas podem machucar, serem ingeridas e até ter um risco de vida para quem usa. Um estudo apontou que as visitas nas emergências aumentaram e muito por causa desse brinquedo. Elas chamam a atenção, são coloridas e cabem nas mãos de crianças pequenas. Mas essas bolinhas de gel, que absorvem água e podem expandir de tamanho até 1.500 vezes, não são tão inofensivas quanto parecem. Médicos dizem que esse brinquedo popular pode machucar ou até ser engolido pelas crianças, com risco mortal. Entre 2021 e 2022, as visitas às salas de emergência aumentaram 131%. Mais da metade dos casos envolvia crianças menores de 5 anos e ingestão dessas bolinhas. O médico Marcel Casavant, coautor do estudo sobre os perigos desse brinquedo, disse que as bolinhas podem fazer mal ao estômago e ao intestino e, às vezes, podem ser fatais. A dica do especialista é não comprar esse brinquedo e, se já tiver em casa, jogá-lo fora pelo risco e perigo que pode representar. O médico lembra ainda que as bolinhas de gel também estão sendo usadas por adolescentes como projéteis em armas de brinquedo e que os resultados também são desastrosos, ferimentos graves no corpo e nos olhos. Na Carolina do Sul, um projeto tem chamado a atenção, o Surfers Healing Camp. É uma iniciativa de uma organização sem fins lucrativos, uma que dá às crianças com autismo a oportunidade de pegar várias ondas. Aqui, os surfistas profissionais entram nas águas de Folly Beach não para uma competição, mas para proporcionar momentos de alegria para quem tem autismo. I bet half of these kids don't want to do it. But once they go out in the water, once they taste those waves and they ride in, change forever. Já faz 18 anos que o projeto Surfers Healing tem mudado a vida de muitos moradores da Carolina do Sul. Mas nessa semana, a iniciativa ganhou visibilidade nacional depois que imagens como essas viralizaram na internet. São crianças que muitas vezes lutam com uma sobrecarga sensorial e que aqui, nessas águas, podem encontrar uma experiência terapêutica na leveza e ritmo do oceano. Um orgulho para o Easy, cofundador do projeto. Foi aqui que a Riley descobriu o poder do esporte e a diferença que ele faz na sua vida. E essa alegria toda contagia quem fica na areia. Em dias de aulas, familiares, amigos e banhistas celebram cada subida na prancha com um sorriso de pura gratidão. The best part of the day is just being out here and feeling accepted, and the kids are happy, and people look forward to it like it's Christmas. Hora da previsão do tempo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão, pessoal.
Olha só, amanhã, lá em Nova York, a previsão é de 80 de máxima, sol entre nuvens. Em Norfolk, mesma situação, mínima não passando de 61. Em Atlanta, bastante sol aparecendo aí entre nuvens ao longo do dia. Já na Flórida, o sol aparece tímido em Miami. No restante do estado, só pancada de chuva prevista com bastante raio. Atenção! Em Houston, tem chuva prevista, mínima de 77. San Antônio, a gente já tem tempo encoberto com máxima de 99 graus. El Paso, sol entre nuvens também, máxima de 103, mais calor nessa região. Albuquerque tem pancada de chuva com máxima de 90 graus. Em Phoenix, olha só, gente, máxima de 108, apesar do tempo encoberto. Los Angeles, a gente tem o tempo tímido aí também, mínima de 61, máxima de 83. Las Vegas, apesar do tempo encoberto, máxima de 101 graus, bastante calor. Em São Francisco, clima mais ameno, sol entre nuvens, mínima de 59, máxima de 68. Uma estilista brasileira conseguiu entrar no disputado círculo da moda norte-americano e cair no gosto de várias celebridades como Katy Perry e Demi Lovato. Ela faz criações únicas com designs inovadores e impressionantes. As peças são chamadas de obras de arte e a Carla Marinho conversou com essa capixaba com exclusividade. Anitta, Katy Perry e Demi Lovato. Além da carreira de sucesso mundial, essas gigantes da música também têm outra coisa em comum: as roupas. Algumas das peças, como esta usada por Demi Lovato no Rock in Rio 2022, ou esta aqui que Katy Perry usou numa premiere de cinema, foram criadas pela capixaba Maiara Jubini, de 29 anos. Foi a própria equipe da Demi Lovato que encontrou a marca, mandou e-mail interessada, elogiando muito nossas peças, assim como a equipe da Katy Perry também. E acontecer dessa forma foi muito gratificante, assim, né? Todo esse momento de vestir essas artistas foi inexplicavelmente incrível. São artistas gigantescas que podem ter qualquer look do mundo. A própria Maiara chama as peças de obras de arte, que ao invés de serem penduradas na parede, vestem o corpo e ganham movimento no palco e nas passarelas de desfile. A minha principal inspiração, sem dúvida, é a arte. Eu acabei entrando em contato com ela por acaso, através de uns livros que iam ser jogados fora. Acabei me aproximando muito da literatura, do cinema, e isso me afetou muito e afeta até hoje. E essas referências estão muito presentes nas minhas criações. A estilista independente mora no Brasil. É lá que surgem as inspirações que ela transforma em peças exclusivas. Talento que ultrapassou fronteiras e conquistou as celebridades aqui nos Estados Unidos. Maiara acredita que todo esse sucesso é resultado de uma visão diferenciada. Estude muito bem sobre o seu produto ou serviço para que ele realmente tenha motivos para chegar no lugar que você quer que ele chegue. E também, se você quer uma posição de destaque, entenda que você vai precisar correr muito mais que o normal. Todas essas conquistas, esses feitos, eles vêm com muito trabalho. Então é muito importante que a gente entenda que o processo vai ser sempre muito difícil. Que lindo o trabalho dela. Bom, e é com essa reportagem que a gente se despede de você. Está terminando o Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo da edição especial Apocalipse. Boa noite. Boa noite.